Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um noticiaboa.com pela sua TV Nazaré, canal 53. Eu sou Robson Júnior. Prazer ter você com a gente mais uma vez. Semana passada você viu as mulheres fazendo a sua ginástica, fazendo mais do que fazer ginástica, se confraternizando, se juntando a outras mulheres lá no Viva da Cidade Operária. Hoje nós vamos continuar trazendo um pouco dessa matéria. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima. No programa de hoje, nós veremos, por exemplo, que o Papa Francisco, pela primeira vez, manda uma mensagem para o Brasil falando um pouco de política sobre essa semana, né? Nós já sabemos que Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias. Esperamos que venham coisas boas para o país. O brasileiro merece muito. O Papa, essa semana, mandou a sua mensagem para isso. Mandou também uma outra mensagem do Papa Francisco sobre errar. E diz ele, ao errar, não deixamos de ser filhos de Deus. Nós vamos acompanhar essas reflexões do Papa Francisco aqui dentro do programa. Continuaremos também vendo o trabalho das mulheres. Hoje sim nós vamos saber quem é Cibele, que é uma jovem de educação física, profissional de educação física, que ficou olhando aquela coisa meio bagunçada, drogas na cidade operária, no Viva, e falou, nossa, se a gente trouxesse para cá as mulheres para fazerem ginástica, exercícios, não seria uma coisa boa? A gente pode dizer que a luz se fez e as trevas se foram. Nós vamos acompanhar outros voluntários também falando sobre esse trabalho que acontece lá na cidade operária. Nós vamos conversar também com a doutora Helena durante a semana e olha, hoje eu tenho uma notícia boa.com para os homens. E cá entre nós sabemos que homem não tem muito vontade de ir a médico. As mulheres, de um modo geral, elas se programam o ano inteiro para fazer as suas consultas. Ela sabe que vai ter um preventivo disso, que vai ter outro preventivo daquilo, vai saber que tem que fazer uma manutenção. Mulher sempre é muito mais organizada em relação à saúde. Homem tem medo de consultório. Dizem que o homem sofre de síndrome de jaleco branco. Pois bem, conversando com a doutora Helena, ela traz uma boa notícia, que já é para segunda-feira, um ambulatório para homens. Exame de próstata, que ainda é um tabu, e uma série de outros exames que os homens poderiam fazer. E não tem aquela desculpa de homem dizer, não, mas é porque nós não temos horário, eu fico trabalhando. Pois vem aí horário alternativo para os homens não inventarem desculpas e poderem cuidar da saúde também, porque é importante. Então nós estaremos falando também sobre a viagem do Belisário, está em Roma. Ele, com a equipe do Celan, estão visitando a Cúria Romana. A gente vai saber dessas e outras a partir de agora aqui no programa. Mas vamos àquele momento que é tão especial. Se você já fez a leitura, já leu o Evangelho de hoje? Ainda não? Poxa, já estamos aqui na noite desta sexta-feira e você ainda não leu. Então vamos fazer o seguinte, se você não leu em momento algum, vamos aproveitar agora e acompanhar. Então acompanhe com a gente o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou, segue-me. Palavra da salvação. Sempre bom saber da boa nova. O Evangelho é sempre bom. É como se fosse assim uma espécie de presente que Jesus nos deixou, através das suas ações, através dos seus gestos.
eu já ouvi dizer que a grande revolução não é somente ler o Evangelho para as pessoas, mas você ser um evangelho para os seus amigos, para o seu parceiro, para a sua parceira, para os seus familiares. Ser evangelho é exatamente seguir exatamente aquilo que Jesus nos coloca, porque os evangelhos contam as histórias vivenciadas por Jesus. Não são apenas palavras de Jesus, são os gestos de Jesus, não é? Bem, vamos agora trazer a reflexão, a primeira reflexão do Papa Francisco sobre o erro. Às vezes nós mesmos temos os nossos erros e ficamos naquela dificuldade, sem compreender direito. E a gente tem uma frase que é terrível, e as palavras têm um poder enorme. A gente costuma dizer coisas do tipo, mas eu não me perdoo por isso, ou então, eu não vou me perdoar. Olha, se você bem soubesse, não faria esse tipo de colocação. A palavra tem poder. E depois que você fala, sabe o que pode acontecer, não é? Então, a reflexão inicial do Papa Francisco é sobre esse aspecto. Ao errar, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Vamos acompanhar a reflexão do Papa Francisco. A parábola do Pai Misericordioso foi o tema da audiência geral de quarta-feira, 11 de maio. O Papa comentou o trecho extraído do Evangelho de Lucas, que fala de um pai e de seus 2 filhos. O mais novo vai embora de casa, já o mais velho se vangloria de ter ficado ao lado do pai e tê-lo servido. O filho menor pensa que merece um castigo por causa dos próprios pecados, já o filho maior esperava uma recompensa pelos seus serviços. Os 2 irmãos, explicou o Papa, vivem histórias diferentes, mas raciocinam ambos segundo uma lógica estranha a Jesus. Comportando-me bem, recebo um prêmio. Comportando-me mal, sou punido. Essa não é a lógica de Cristo, recordou o pontífice. A nossa condição de filhos de Deus não depende dos nossos erros ou acertos, mas é fruto do amor do coração do Pai. Em qualquer situação da vida, recordou ele, não devo esquecer que jamais deixarei de ser filho de Deus. Estamos de volta e lembrando a visita. Agora falar de Dom Belisário. Dom Belisário está em Roma. Já está em Roma desde o meio da semana, em visita à Cúria Romana. E, logicamente, que fazendo parte do CELAM, vice-presidente do CELAM, ele está em Roma exatamente para falar sobre interesses do CELAM, que cuida de América Latina e Caribe. Logicamente que ele virá cheio de novidades, e eles estarão, inclusive, em celebração com o Papa Francisco. Então, na semana que vem, nós estaremos... Aliás, ele fica um bom tempo, ele fica até o dia 22, lá exatamente em Roma, e quando volta a gente vai trazer aqui em detalhes o que aconteceu. São notícias boas que vêm de Roma, que serão trazidas por Dom Belisário. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo e voltamos em seguida para conversar sobre a continuação daquelas mulheres, a Cibele, que é estudante, uma profissional, de educação física e que resolveu reunir as mulheres para colocar luz naquele ambiente onde pessoas estavam se drogando. A luz se fez e as trevas desapareceram. Uma experiência que a gente pode dizer que é uma notícia boa.com. Falaremos também sobre uma boa notícia para os homens. A doutora Helena, conversamos com ela durante a semana e ela está criando um laboratório lá no bairro do Filipinho para atender os homens, inclusive em horário alternativo. A gente vai saber depois do intervalo.